Vou te trazer um exemplo aqui que com certeza você, se não vivenciou isso que eu vou te falar agora, foi através de uma outra situação que também você deve ter vivenciado essa relação de se sentir perdido. Pega aí o exemplo das bulas que vem nos remédios que você compra. É muita informação e uma letra pequena. Informações necessárias? Sim. Porém, um excesso, principalmente considerando que muitas pessoas que estão lendo não têm um mínimo conhecimento. E aí você se sente perdido. Você tem um problema na sua casa para resolver com a companhia telefônica, com a companhia de luz, ou uma outra questão, fios enrolados na parede, no poste. Quando você quer resolver alguma situação, você se sente perdido porque não tem clareza, não tem transparência naquilo que é feito. E aí você vai procurar quem para reclamar? Liga aqui? Não é. Ah, tem que aguardar. Ah, eu estou com problema hoje, mas o prazo de retorno é daqui 30 dias. Sempre estamos perdidos no meio de muitas informações, informações que não se conectam a nada, não levam a lugar nenhum, ou ainda que se chegam até algum tipo de solução, passam por tantas vias e caminhos que acabam se tornando problemáticas e até, em alguns casos, burocráticas. É muito importante que ao ter um negócio ou uma prestação de serviço, independente de ser micro, médio, grande, corporates, multinacionais, que ocorram de uma maneira clara e transparente. Todas as vezes que o cliente se sente perdido, ele não sabe o que fazer. Eu peguei até na thumbnail, aqui na capa do vídeo, coloquei para vocês, por exemplo, exemplos de trilhos de trem. Que quando chegam, por exemplo, às vezes a matriz, o maquinista sabe e tal, porque ele começa a fazer isso diariamente. Mas se você, imagina quem está começando, ele vê aquele monte de fio, para onde que eu vou? Eu entro aqui nesse trilho ou nesse? Para onde eu vou parar? Claro que muitas empresas têm isso claro lá para eles, mas para o leigo, para aquele que talvez precise de uma necessidade, ou está usando aquilo pela primeira vez, ele se sente perdido, e isso está incorreto. Você tem que possuir informações transparentes, claras e principalmente que sejam de entendimento de todos. Voltando ao exemplo que eu dei para vocês da bula, o idoso, aquele senhor, seu pai, sua mãe, a sua avó, enfim, um conhecido, tem lá acima dos seus 80 anos, ele precisa tomar remédios às vezes e aí ele precisa da bula. Você acha que ele lê tudo aquilo? Ele pode ir talvez direto ali nas contraindicações ou ver a posologia para saber se vai tomar um ou dois, ou ele segue a receita do médico. Se aquilo tem alguma coisa que pode fazer mal para ele, que é danoso, e o médico talvez não identificou na consulta, ele não vai ler na bula, porque é muita informação. Controle remoto. Talvez você, mais jovem, possa lidar melhor com isso. Como também tem jovens que talvez não consigam. Agora, imagina, de novo, o exemplo de pessoas que não têm aquela convivência, têm mais idade, e pega um controle remoto, ele quer só mudar de canal e aumentar o volume. Tem uns 40 botões diferentes que levam ele para o lugar diferente. Ele desliga a televisão, muda de canal, sai, desconfigura a TV. Tem que ser de fácil acesso. Ah, mas e o jovem? Como é que você atende as duas demandas? Coloca os dois tipos de controle. Ah, mas vai encarecer o produto. Ok, mas aí você está atendendo as necessidades. Ou facilita o acesso para isso de alguma maneira. Cria alternativas, e vocês que trabalham com esse tipo de situação podem atender. Vocês sabem, vocês mexem com isso mais do que eu, vocês sabem falar melhor. Mas o que eu posso garantir para vocês, por ser um profissional de gestão de pessoas, é que isso tem que ser feito. Isso precisa acontecer. Se você não faz, se você não tem clareza, você deixa a pessoa perdida. E se sentir perdido diante de tudo isso é muito complexo. Porque o que faz com o cliente, o consumidor? Se você começa a usar alguma coisa que você quer muito e é muito difícil, você vai procurar onde? Onde é mais claro para você, onde você sente segurança na informação e você consegue entender. E aí você faz o quê? Larga de comprar naquele lugar que você comprava. Aí você pode até vir a me questionar, tá, mas por que o cliente então não lê um manual de um produto, por exemplo? Claro, existe essa falha, o cliente tem que ler. Ele tem que ter a boa vontade de ler o manual, de entender aquilo que ele está comprando. Mas também existe o outro lado da moeda, que o manual muitas vezes
não explica nada, ele atrapalha muito mais e confunde. E eu sei que as pessoas treinadas e capacitadas que fazem o manual são preparadas para isso, porque mexem com o produto diariamente. Só que falta um ponto, meu amigo, minha amiga, que eu falo para vocês, que é ouvir o cliente. Muitas empresas não fazem pesquisa de satisfação com o cliente, e quando fazem é só para atender a questão de vendas, que é importante, mas não fazem esse tipo de manutenção do produto. Quando manda pesquisa para o cliente também, que às vezes não tem acesso à internet, ou não usa, não gosta, não sabe, para ele responder pela internet. Aquele questionário com um link que ele fala, será que isso aqui é vírus? Será que eu vou clicar? Então, é importante raciocínio, é importante entender que você não pode fazer o produto medindo só com essa régua. Se você está fazendo o produto para outras pessoas, essas pessoas não podem se sentir perdidas, elas têm que se sentir ajudadas, tem que ter praticidade nesse entendimento. Sendo assim, compreenda claramente que tudo na vida precisa ser de maneira clara. Se houver interesse, se houver importância, se houver necessidade e as pessoas estiverem prontas para algo maior, aí você coloca no mercado isso. Se não estiverem, você tem que atender a demanda. Você pode fazer, de repente, um lote para pessoas mais idosas. Enfim, eu tenho certeza que vocês sozinhos acham essas alternativas. Mas que precisa ser feita, precisa. As explicações têm que ser mais claras. Aos políticos, em geral, ao passarem questões, eu sei que lógico aí entra outras demandas, às vezes tem interesse, não quer falar de maneira clara para as pessoas mesmo, né? Faz questão de dar giros, ocultar o principal, justamente para poder fazer coisas ali que não são as mais sensatas e as mais adequadas. Mas para aqueles que entendem isso com uma maneira correta e tentam agir de maneira correta, procure ser claro também. Procure ser claro com o eleitor, explique para ele, olha, isso vai acontecer ou não vai acontecer por causa disso. Disso é comunicação, gente. Comunicação correta. Vai acontecer por causa disso. Ou eu vou deixar de fazer isso que eu te prometi porque aconteceu isso, ou eu vou tirar daqui para lá. Mas não. Como eu disse, a gente sabe que tem um interesse maior atrás disso. Mas também deixa uma pessoa perdida. Porque a pessoa vê um monte de caminhos, um monte de conexões, para lá, para cá, onde que eu vou? Onde eu me acho? Precisa também todo ser humano para se interessar mais em ler, entender, obter informações, também não esperar só que o outro lado faça parte dele. Mas essa iniciativa, ao meu entendimento, precisa surgir principalmente aí de quem produz, de quem faz o produto, de quem vende o serviço. E aí o consumidor precisa se interessar mais também, saber mais, saber sobre o Código de Defesa do Consumidor, sobre as leis que lhe permitem, isso é muito importante. Às vezes a lojinha do lado da sua casa que você compra, que você tem amizade, carinho, atenção, pode estar sem querer cometendo um erro com você dentro do Código de Defesa do Consumidor e você não sabe, porque você não lê. Então procura se interessar, procura se informar, isso vai facilitar essa relação. Os dois lados têm que cederem, os dois lados têm que trabalhar de uma maneira coerente para que se atinja o resultado esperado e ninguém mais fique perdido na história. Vamos fritar um pouco o nosso pensamento? Você tem uma visão diferente? Você entende que dá para fazer outro caminho? Você concorda comigo? Discorda? Educadamente, deixe seu comentário aqui. E, por gentileza, siga o nosso canal, se inscreva aqui, procure curtir os vídeos. Peço gentilmente, isso é gratuito e facilita muito o nosso trabalho e a gente pode levar mais conteúdos para vocês. Tá bom, esse vídeo talvez para você não interesse, ou se você já sabia disso, por favor, compartilhe com outras pessoas que possam estar precisando entender e compreender um pouco mais esse raciocínio e ver que elas não estão sozinhas nesse emaranhado de informações.